Passo então a cumprimentar e apresentar os nossos convidados da noite de hoje, que são os comentadores habituais e residentes do painel do Conexão Angola, se é que está correto, nomeadamente o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia, é jornalista e comunicador de profissão, faz comunicação integrada e assessoria de comunicação. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Conexão Angola. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre bom estar aqui. E vamos começar com o Wellington Calazans. Wellington, ainda em meio ao suspense a que estamos todos remetidos quanto à condição de Joe Biden em continuar ou não na campanha presidenciais dos Estados Unidos da América, eis que surgiu um assunto ontem que tomou conta da cena, como dizem no Brasil, mas que acabou por dominar as notícias um pouco por todo o mundo, que foi este blackout tecnológico atribuído a uma falha no sistema, num servidor da Microsoft, quando se procurava fazer uma atualização de um antivírus. Para já estão descartadas quaisquer intenções criminais nesta avaria, se assim podemos considerar, para isto que ocorreu ontem e ainda se verifica um pouco em algumas latitudes e cuja solução se diz que vai levar algum tempo para se voltar ao normal. Uma situação que, sobretudo na Europa, Wellington, causou um caos total. David, causou um caos total e trouxe vários temas a partir de um único problema para o debate. Primeiro, a soberania dos países não pode estar tão vulnerável como nós vimos com o blackout que aconteceu ontem. Você observa que o sistema bancário ele ficou paralisado, ao redor do mundo, né, 1.700 voos foram cancelados. Isso é um prejuízo que não é calculável assim de uma maneira tão simples como possa parecer, na média de prejuízo por voo, né? Isso é uma coisa muito grande. Temos também, David, a insegurança que foi observada, ainda que digam que não foi um ataque cibernético, como foi apressadamente exposto, né, por uma série de entidades, nós vemos que, independentemente de ter ou não ter sido um ataque cibernético, a falha, ela revela a importância de países e grandes corporações não dependerem de um único sistema para o seu funcionamento. Porque quando falamos sobre países e grandes corporações, estamos falando sobre milhões de pessoas que são impactadas de maneira negativa por um prejuízo de funcionamento como o que ocorreu ontem. As notas oficiais, elas dão conta de que diversas instituições globais sofreram grandes problemas de TI e que os problemas teriam sido causados por uma atualização no software da empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Observe, David, que em 2019, quando ainda presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, falou que esta empresa tinha os seus servidores na Ucrânia e que nele seria possível, através do acesso a estes servidores, a revelação de um mar de corrupção envolvendo governos anteriores dos Estados Unidos da América e a máquina de guerra da NATO. Então, isso acontece num momento crítico em que a Ucrânia começa a falar sobre um plano de paz envolvendo a Rússia, porque teme que, ao chegar ao poder, Donald Trump possa pôr um fim na guerra que já dura mais de 2 anos. Então não podemos apagar essa declaração do então presidente Donald Trump, porque eu não estou falando do candidato, foi em 2019 que ele fez essa revelação, não é? E unir os episódios aos tempos de hoje e desconfiar de tudo, porque se não foi ataque cibernético, não pode ter sido uma falha de atualização, David. Qualquer pessoa minimamente coerente e com algum conhecimento básico sobre tecnologias da informação saberia explicar que são feitos backups
e suportes técnicos capazes de suprir demandas como estas aí para evitar uma pane e a falta de acesso total, né, generalizado de praticamente todos os países que se utilizam desse sistema ligado à Microsoft. Observe que na Rússia não teve esse problema, na China não teve esse problema, e outros países que saem desse sistema norte-americano não tiveram esses problemas. Então, aqui fica patente, na minha opinião, a importância da tecnologia de informação ser vista como algo que afeta diretamente a soberania dos países e assegura, essa independência assegura o funcionamento normal de empresas públicas e instituições, para que sejam evitados episódios como o de ontem. Porque, David, as histórias de pessoas que passaram por momentos terríveis por conta da pane são inúmeras. E, certamente, essas pessoas ficarão no prejuízo. Voltou ao Wellington. Wellington, o professor Almeida Henriques diz que é preciso que o mundo se una e venha comum. E isto é o que se precisa agora num dossiê que está em cima da mesa, a nível internacional, que tem que ver com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Um tribunal que atua, ou melhor, trabalha sob a égide da Organização das Nações Unidas, e que condenou a forma como Israel se apossa de territórios palestinianos para a construção de colonatos e lá se estabelecer, nomeadamente na Cisjordânia e também na zona de Jerusalém Ocidental. Uma decisão que já foi veementemente reprovada pelo Estado israelita, pelo governo israelita, melhor assim dizendo, e o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pede agora a solidariedade da comunidade internacional para que Israel se veja obrigado a cumprir com esta deliberação de um tribunal internacional. Exatamente, David, você falou tudo, né? Mas vamos aí agora tentar interpretar o que você falou, porque foi um grande acontecimento quando o Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas declara, né, que a presença de Israel nos territórios da Palestina ocupados desde 1967, isto é ilegal, e que deve ser encerrada o mais rapidamente possível a ocupação. Olha, é importante aqui trazer essa questão do ano de 1967 que foi apresentado, porque o tribunal destacou as políticas de Israel como a expansão dos assentamentos na Cisjordânia e também Al-Quds, né, que violam o direito internacional. Observe, David, que isso aqui já vem também na sequência de revolta que Israel tem produzido, não apenas na região, nos países da região, como também em todo o mundo. Destacamos aqui o papel especial da África do Sul, não é? Que tem usado a palavra correta para denunciar os feitos recentes de Israel em relação à Palestina, que é genocídio. E essa resolução foi resultado de um caso iniciado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2022, que é anterior a esta guerra genocida que está em curso em Israel a partir de outubro do ano passado. Para além da África do Sul, que moveu um processo de genocídio contra Israel em dezembro de 2023, devido às ações de Israel na faixa de Gaza, o Tribunal Internacional de Justiça, ele também pode ordenar medidas urgentes enquanto considera sua decisão final sobre o caso. Obviamente que Benjamin Netanyahu e os seus liderados iriam repudiar essa decisão e, lamentavelmente, parte da imprensa, que ainda faz parte, não é, do lobby sionista, ela dá mais destaque ao repúdio de Israel do que à dura realidade da prática do genocídio e de todos os crimes de Israel na faixa de Gaza. Israel iniciou esta guerra em outubro de 2022 e alega que a resposta tenha sido uma resposta a movimentos da resistência palestina, o Hamas também, não é? E
O que está acontecendo hoje, quando o Tribunal Internacional de Justiça emite um parecer consultivo importante, como o de ontem, afirmando que a ocupação de Israel de terras da Palestina desde 1967 é ilegal e viola a Convenção de Genebra, esse tribunal revela para o mundo que Israel precisa facilitar o retorno do povo da Palestina às suas terras e repará-los pelos danos causados pela ocupação. Observe, não é só uma derrota que faz com que Israel tenha que recuar, não é? Tem que também fazer de alguma maneira que haja a reparação àquelas pessoas prejudicadas. Aí a grande pergunta: quem é que vai forçar Israel a praticar isso? Esta pergunta ela pode ser respondida a partir da tensão regional que está sendo criada ali no Médio Oriente. Israel é um país hoje cercado. Observe que a Turquia está em diálogo permanente agora com a Síria, com o Iraque. Isto através de uma mediação dos iranianos. China, Rússia estão do lado dos países que hoje são vistos por Israel e pelo bloco ocidental como desafetos. Então, essa questão das Nações Unidas, ela pode evitar algo de proporção mundial na região. Basta que Israel seja obediente. Se a arrogância... Wellington, antes mesmo de se conhecer esta deliberação do Tribunal Internacional de Justiça, na véspera, o próprio governo israelita havia aprovado uma nova lei que negava a existência do Estado palestiniano. Uma lei que já foi criticada por Joseph Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia. A Europa vai ficar apenas por essas palavras de repúdio ou se espera da Europa uma ação prática com vista a que Israel mude de atitude perante este cenário internacional? David, a questão europeia na região é de uma irrelevância que nós não podemos aqui deixar de destacar. O grande destaque aqui é que os países da região não irão permitir que Israel continue praticando o que está praticando. Israel vai criar uma situação de que vai ter que mudar da região. Se continuar nessa ofensiva, se continuar desrespeitando os vizinhos, se continuar matando civis e desafiando todos os países da região, Israel será inviável naquele local que foi alojado por um erro histórico das Nações Unidas, né? Quando não reconheceu o Estado da Palestina e introduziu Israel ali como um extraterrestre que cai naquela área. E permitiu o resgate de um fanatismo religioso que atribui aos povos judeus uma proteção divina, uma terra abençoada, um povo escolhido, e que deu vez e voz a tanta insanidade que culminou com um genocídio que nós estamos impotentes testemunhando nos nossos dias. Então, David, se a Europa vai agir, se não vai agir, isso não vai alterar um cenário de guerra regional que Israel está construindo contra ele mesmo. A situação ruim para a Europa é que, se houver uma guerra no Médio Oriente, os commodities de petróleo e derivados irão subir demais os preços e as economias europeias que já estão à beira do caos, elas irão conhecer o caos numa velocidade impressionante. Esta é a grande questão. Então, os países que se dizem civilizados, os ocidentais, não deveriam apoiar genocídio e criar artifícios para empurrar com a barriga algo que é vergonhoso, que é um genocídio que está em curso. Então, esses países deveriam começar a boicotar Israel, produtos de Israel, relações com Israel, comerciais e diplomáticas, para que Israel perceba a gravidade do que está praticando. Mas esperar da Europa alguma ação, David, aí é sonhar muito alto. Wellington, quer dar uma chega sobre este assunto, corrobora do que diz o Dr. Almeida Henriques? Em parte, sim,
porque os norte-americanos ainda apoiam, e também o Reino Unido também apoia as ações de Israel, como o professor Almeida expôs aqui na sua prudente exposição, né? Na sua prudente fala, desculpe a redundância. Agora, David, é importante também lembrar que é uma questão regional, como eu falei, e os laços religiosos e culturais que unem os povos que estão à volta de Israel, esses laços hoje produzem uma comunicação de solidariedade em torno do povo da Palestina, que começa essa solidariedade a ser revertida numa resistência que Israel não estará pronto para fazer frente. Então não adianta também o Reino Unido e os Estados Unidos dizerem que vão apoiar Israel incondicionalmente, porque não vão ter condições logísticas e bélicas de enfrentar os países da região se eles decidirem atacar Israel em massa, um ataque agressivo em conjunto. O Iron Dome, que foi vendido durante muitos anos como um escudo impenetrável, é uma peneira, isso foi provado recentemente. Então, Israel não está protegido. Mísseis dos Houthis atacaram Tel Aviv. Hoje Israel está aí dando uma resposta totalmente desproporcional ao ataque de um drone, envergonhado, porque a população de Israel foi enganada durante todos esses anos de que seria inatingível o espaço onde eles ocupam. E isso não é verdade. Não existe espaço inatingível, sobretudo se um Irã, né, que tem armas hipersônicas e domina essa tecnologia, resolver entrar na brincadeira. Não é? Então, Israel precisa reduzir a arrogância, entender que não é povo escolhido coisa nenhuma, que isso é uma insanidade, um fanatismo religioso, e fanatismo religioso tem que ser combatido com educação, não é? E com punição também, para que eles possam aprender de uma maneira real. É isso, David. Obrigado, Wellington. Olhamos agora para a questão que tem a ver com a segurança do espaço europeu. A Cimeira de Oxford, que juntou a Europa no Reino Unido, onde, dentre os vários assuntos onde a prioridade era olhar para a segurança da Europa, voltou a ter domínio e um acento tónico a questão da Rússia e a Ucrânia. Exatamente. Desde líderes de toda a Europa estavam reunidos, né, em uma cúpula focada em segurança no Palácio de Blenheim, na Inglaterra. Isso para discutir questões como migração, segurança energética e a ameaça da Rússia. Essa questão da ameaça da Rússia é um fantasma, uma esquizofrenia dos europeus. É uma propaganda para a demonização da Rússia. Não existe ameaça russa. A Rússia está atacando a Ucrânia porque não houve o cumprimento dos acordos de Minsk. Isso tem que ficar muito claro. Então, não vamos aqui dar eco a essa propaganda mentirosa. Então, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, ele sediou o evento, e contou com a presença também do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para além de Alemanha, França, Itália, Polônia e outros países membros da NATO. A principal preocupação desses líderes foi o fortalecimento do apoio à Ucrânia e a defesa da democracia contra o que eles chamam de ameaças com ataques cibernéticos de informações atribuídos. Tem um barulho aí que realmente está me desconcentrando, eu peço desculpas ao público. Com ameaças atribuídos aos russos, não é? Então, observe, David, que não há muita novidade, além da repetição da demonização da Rússia, além da repetição da tentativa de dizer que a Ucrânia não será abandonada, que existe uma certa tensão dos europeus em relação aos Estados Unidos da América por causa do ambiente político que está sendo formado com a possibilidade do ex-presidente e agora candidato a voltar à Casa Branca, Donald Trump, ser o vencedor nas eleições, porque ele já prometeu que irá pôr fim a esta guerra em um único dia. Existe também a questão do próprio Donald Trump dizer
que países que não estão pagando os 2% a NATO não serão protegidos. Então, existem medos e algo que a imprensa não está tendo coragem de divulgar até aqui. Sabe o que é, David? Se Donald Trump assumir a presidência da República dos Estados Unidos, os europeus, que foram os maiores prejudicados com a guerra na Ucrânia, por causa da falta de acesso do gás russo, com a destruição criminosa, não é? Terrorista do Nord Stream, os europeus terão que pagar a conta da Ucrânia sozinhos. E é isto que está tirando o sono desses governantes que abriram mão das soberanias dos seus países para abraçar uma agenda dos Estados Unidos da América numa guerra dentro da Europa. E agora, com a retirada provável dos Estados Unidos a partir da chegada de Donald Trump, os europeus vão estar órfãos do tio Sam. Com isso, vão ter que carregar este prejuízo de uma guerra de um país que está com boa parte do seu território ocupado e que a Rússia não vai devolver, que está com a população jovem morta no campo de batalha, com um grande número de feridos e mutilados, com um número enorme de viúvas que são hoje responsáveis pela luta pela própria sobrevivência e, ao mesmo tempo, pela criação de crianças órfãs. Esta é a realidade da Ucrânia que vai sobrar como espólio para os europeus. E é disso que esses governantes não divulgam nos seus comunicados finais de grandes eventos e etc., e sempre aparecem muito fortes, que vão apoiar a Ucrânia, que etc., e todo mundo acredita que aquilo é verdade. Não tem dinheiro na Europa para apoiar mais a Ucrânia, não tem mais soldado na Ucrânia para receber sequer as armas prometidas, que não vão chegar, não é? Então, a realidade é aquela que nós já vínhamos falando aqui no Conexão Angola há algum tempo. A Ucrânia perdeu a guerra, não é? Os Estados Unidos precisam recuperar a economia, encontram aí no Donald Trump uma válvula de escape fantástica para isso. Se ele ganhar, ele diz: eu não quero mais a guerra. Os Estados Unidos lavam as mãos. E quem é que vai estar prejudicado com isso? Quem perdeu o gás barato da Rússia, quem assumiu uma agenda de um país completamente distante da Europa, que são os Estados Unidos da América, e agora fica com o passivo da Ucrânia para cuidar durante décadas essas de muitas dificuldades, porque não tem energia barata e ainda tem dívidas e falta dinheiro no velho continente. É isso, David. E está tudo a depender do que acontece nos Estados Unidos da América. Wellington, usando aqui um chavão popular e muito comum em Portugal, portanto, quando os Estados Unidos expiram, o mundo constipa-se. Estamos aqui a olhar para esta fase de campanha eleitoral nos Estados Unidos da América, portanto, aqui um avanço significativo dos republicanos, que já têm um candidato oficial e formal. Donald Trump e J.D. Vance é a chapa republicana. Os democratas levam um ligeiríssimo atraso e, sobretudo, nesses últimos 3 dias que não fazem campanha de forma oficial por conta de Joe Biden, que está isolado depois de ter testado positivo à Covid. Olha, David, você faz uma preparação muito boa para que eu possa discorrer sobre isso que você apresentou e esclarecer aqui ao nosso público determinados pontos que são cruciais para tudo isto que nós comentamos sobre o tema específico da Ucrânia, mas também a questão interna dos Estados Unidos. Observe que o ex-presidente Donald Trump, ele reiterou sua promessa de acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, caso seja reeleito. E o escolhido por ele para ser vice, o senador de Ohio, J.D. Vance, ele mostrou um desinteresse assim, absurdamente grande pelo conflito. Trump já elogiou
o presidente Vladimir Putin, né, em algumas oportunidades. Isto provocou irritação e provocação por causa de um rompimento com essa política de demonização à Rússia, que vem sendo encabeçada por Joe Biden, especialmente entre os europeus, né? A Ucrânia, ela sabe que se perder os Estados Unidos com apoio, ela tem que acelerar o processo de paz para evitar um mal maior, né? Donald Trump, ele também questionou o comprometimento dos países membros da NATO com os Estados Unidos, que é outro ponto que nós estamos destacando há algum tempo aqui, porque as economias desses países estão muito enfraquecidas e 2% do PIB para destinar à defesa através da NATO, isto é algo extremamente alto no contexto atual. Em uma entrevista, David, recente no New York Times, o agora candidato oficialmente a vice na chapa do Donald Trump, o Vance, né, ele chegou a delinear algumas ideias para um eventual plano de paz que a Ucrânia deveria apresentar. Na opinião dele, as linhas territoriais que já estão definidas até aqui, elas devem ser preservadas, ou seja, o que a Rússia conquistou é da Rússia, em outras palavras, traduzindo para um português bastante claro. E o ponto número 2 seria o de garantir tanto a independência de Kiev quanto a sua neutralidade, ou seja, anular qualquer possibilidade de ficarem falando sobre o ingresso da Ucrânia na NATO, né, que para ele é uma coisa fundamental, de acordo com as exigências russas, desde o começo ou antes mesmo do começo deste conflito. Então, nós temos aqui tanto um presidente, ou candidato à presidência, que deverá chegar à presidência, o Donald Trump, né, de acordo com o que está sendo apontado pelos inquéritos de opinião pública, como seu vice, falando praticamente a mesma coisa, que os norte-americanos irão retirar o apoio à Ucrânia. David, toda guerra é econômica e nunca podemos deixar de repetir isso, porque seguir o dinheiro é o melhor caminho para o bom jornalismo e para uma boa investigação. Nos últimos 2 anos, os norte-americanos e os países europeus, membros da NATO, forneceram à Ucrânia entre 200 e 220 mil milhões, ou seja, 220 bilhões de dólares em ajuda militar e econômica à Ucrânia. Para além disso, teve o FMI, Fundo Monetário Internacional, que concedeu cerca de 18 mil milhões ou 18 bilhões de dólares, né, para sustentar a moeda do país. Agora, existe aí esta promessa de manter o apoio incondicional à Ucrânia. Se utilizarem os ativos russos, perdem ativos de outros países que já, inclusive a Arábia Saudita, avisaram que se mexerem nos ativos russos, eles não estarão se sentindo seguros o suficiente para que mantenham os seus ativos nas mãos daqueles que romperam um pacto entre Estados. Então é algo que dificilmente esses países membros da NATO terão coragem de fazer. E aquilo que eu falei antes e repito, não há dinheiro. Onde é que esses países membros da NATO vão encontrar novos 300 mil milhões ou 300 bilhões de dólares para fazer frente aos desafios de manter esta guerra como uma guerra de desgaste? Não existe esse dinheiro, não existe essa possibilidade. A responsabilidade jornalística impõe, e a analítica também, obviamente, impõe a dura certeza de que a Rússia já venceu a guerra. Não há ilusões aqui. A Ucrânia perdeu a guerra, a NATO usou a Ucrânia para uma guerra por procuração e perdeu. Agora, se vai promover uma escalada suicida, isso aí é uma outra discussão que eu também não acredito mais que isso venha acontecer
Inclusive, eu cheguei a dizer a você, numa das edições anteriores, para que você dormisse tranquilamente, David, sem medo de uma grande guerra, porque não vai haver coragem, não há tecnologia e não há disposição dos povos para uma decisão tão drástica como esta por parte dos países membros da NATO. Wellington, outra questão tem que ver com esta incógnita política. Biden diz que na próxima semana regressa na campanha ativa, portanto volta às ruas, volta a viajar o país por campanha política, ao mesmo tempo que Kamala Harris vai sendo cada vez mais treinada para os debates. O que se antevê que poderá ser ela a debater contra Trump, mas numa primeira fase está a ser preparada para debater contra J.D. Vance. É aqui importante lembrar que Kamala Harris foi advogada durante cerca de mais de 15 anos e também foi procuradora durante quase 30 anos. É uma pessoa bastante dada ao confronto, portanto ao debate. O que é que se pode esperar de Kamala Harris nestas confrontações? E se o Wellington acredita mesmo que Biden continua na corrida? David, na ordem das perguntas, a vice de Biden, Kamala Harris, ela é muito preparada como uma boa oradora, como você falou. É uma mulher que, por tudo que conquistou do ponto de vista social e econômico, tem uma segurança muito grande, ou seja, é uma mulher destemida, porque sabe o que é, né? Isso também é interessante. E, sejamos muito honestos, qualquer outra pessoa hoje é melhor do que Joe Biden. Ponto. Né? Agora vamos falar de Joe Biden. A imprensa dos países nórdicos, né? Eu moro aqui na Suécia, é um dos países nórdicos, mas Dinamarca, Finlândia, Noruega e até mesmo da Islândia, nesses países eu tive hoje a curiosidade de ler para saber o que eles pensam sobre a manutenção ou não da candidatura do presidente Joe Biden à reeleição, e eles dizem, inclusive 3 grandes articulistas, cronistas de jornais, eles chegaram a dizer que se ele não desistir neste fim de semana, nos primeiros dias da próxima semana, Joe Biden irá desistir da candidatura. E eu estou falando dos principais jornais dos países nórdicos, que são os países adimplentes com a NATO. São países que têm os 2%. Então, eles têm a informação certinha para que possamos dividir aqui com o nosso público. Joe Biden dificilmente irá manter a sua candidatura. A família de Joe Biden já está negociando com os democratas determinadas situações para a defesa dos seus interesses e proteção. E também os próprios colegas do partido estão evitando um discurso agressivo, minando ainda mais a imagem do já enfraquecido Joe Biden, para que possa dar a ele uma saída honrosa da vida pública, em que um levantamento sobre os seus 50 anos de prestação de serviços aos Estados Unidos da América seja o novo foco de preparação para a sua desistência oficial. Então, David, é o cenário que eu também aposto. Eu duvido muito que Joe Biden seja candidato até o final deste mês. Wellington Calazans, positivo e negativo. Vou começar pelo positivo, que é a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre a ilegalidade da ocupação de Israel de terras na Palestina desde 1967. Foi uma grande decisão e que vai mudar certamente o cenário geopolítico no Médio Oriente. E negativo, a FIFA prorrogou a decisão sobre a presença da seleção de futebol de Israel nos Jogos Olímpicos da França, e com isso Israel estará presente no evento. É um prêmio ao genocídio, uma omissão da FIFA e do COI, Comitê Olímpico Internacional, que são muito durões quando o assunto é punir a Rússia e a Bielorrússia, mas são coniventes com o genocídio ao permitir que Israel esteja dentro dos Jogos Olímpicos. É vergonhoso tudo isso, e o desporto só falta agora ter medalha de sangue para poder premiar o que está acontecendo na Palestina.
Obrigado, Wellington, por esta presença, mas sobretudo pelos comentários. Mais uma vez aqui no Conexão Angola. Quero agradecer aos dois, o Wellington Calazans de Estocolmo, na Suécia. A ambos, muito boa noite e obrigado pela presença, marcando aqui o compromisso para novo encontro na próxima semana. Boa noite, obrigado por hoje, até a próxima semana.